Eu quero dar continuidade à minha mensagem de ontem e anteontem, e falei a vocês sobre Raabe e a salvação que Deus dá a nós. Deus quer dar salvação a você, e nós temos isso através da história de Raabe. Como foi que Deus salvou Raabe e como é que Deus pode salvar sua família, pode salvar você? Existe aqui uma série de coisas que aconteceram, e eu falei a vocês ao longo dessa semana, de que Raabe vivia no meio de uma situação muito difícil, porque o povo ali adorava falsos deuses, ela vendia seu corpo para o seu próprio sustento, e ela não conhecia absolutamente os morais de Deus e a vida moral, né, os absolutos morais. A consciência de Raabe era treinada para o pecado, e tem uma galera aí que a sua própria consciência, os seus parentes, eles não estão nem aí muito bem para o que Deus quer. Sua consciência está quase que treinada para as coisas erradas. Por isso a importância de você saber como foi que Raabe, mesmo diante de uma situação nefasta que ela vivia, ela conseguiu encontrar Deus. Como é que você pode encontrar Deus para sua família, mesmo se você vive numa situação difícil? Também falei a vocês de que a Raabe, ela tinha chegado ao conhecimento do único Deus verdadeiro quando ela olhou ali para o povo de Deus que estava além do Jordão, porque ela sabia que o povo de Deus havia derrotado dois grandes reis ao redor ali da região. Eles também haviam vencido o poderoso Egito, que naquela época era a nação mais poderosa, e o povo de Israel venceu o poderoso Egito. E eles passaram pelo Mar Vermelho, as suas roupas não rasgavam, eles tinham ali o maná que caía do céu, no deserto, havia aquela nuvem de fogo, havia a nuvem ali para poder bloquear os raios solares de dia e de noite, uma nuvem de fogo para aquecê-los. Então, puxa, deveria ser uma visão muito bonita, né, rapaz? Você está no alto de uma montanha, na cidade de Jericó ali, olhando além do Jordão e vendo uma nuvem de fogo de noite, porque aquilo ali devia brilhar, não tinha prédios, não tinha nada, aquilo ali devia brilhar e devia ser suntuosa a visão. Imagina você ver aquele milagre acontecendo diariamente, aquela nuvem de fogo para aquecer o povo de Israel. Bem, ela começou a modificar a sua visão. Ela queria ser salva da destruição que ela já tinha visualizado que iria acontecer à sua cidade. Isso era mais importante do que a fidelidade ao seu próprio país, aos ídolos e também ao seu pai e sua mãe. Ser fiel a Deus é mais importante do que a sua fidelidade ao seu país. Isso é de isso é para você avaliar. Por que eu digo isso? Porque existem muitos irmãos que estão sendo mais fiéis às questões políticas e aos seus partidos do que mesmo às coisas do Senhor. Eu falei a vocês que às vezes vemos no Facebook, nas coisas dos irmãos, mais postagens acerca dessas questões políticas, e eles são mais aguerridos acerca disso do que mesmo as coisas do Senhor. Bem, Deus, se Jeová entendesse a graça que era descarada para ela, ali, uma graça abundante a ela, ela aceitou essa graça. Também falei a vocês de que a Raabe, de forma alguma, ela parou de olhar para as coisas do Senhor. Por que eu digo isso? Ela menciona três aspectos que eu quero, três razões que fez com que ela chegasse a esse alvo de entregar a vida a Deus. Primeiro, que o Senhor é Deus nos céus e Deus na terra. Segundo, que ele é um Deus de bondade. E eu falei ontem a vocês. Terceiro, que ele vai manter a sua palavra e a sua vontade deve ser obedecida. Então, são três aspectos aqui que devemos avaliar. Primeiro, falei a vocês ontem que o Senhor, ele é Deus tanto nos céus quanto na terra, porque foi essa a visão de Raabe. Já que ele é Deus no céu, ele também é Deus na terra e ele pode me salvar. Ele pode fazer os milagres. Se Deus é um Deus na terra, ele pode ajudar seu filho, sua filha, seu neto. Se ele é um Deus no céu e ele é um Deus na terra, então ele tem poder para fazer essas modificações. Também falei a vocês de que o Senhor é um Deus de bondade.
Os deuses cananeus ali, eles eram viciados em torcida, né? Então as pessoas tinham que ovacionar eles ali, aqueles deuses. Porém, aqueles deuses, eles exigiam sacrifícios humanos e cultos obscenos. E ela estava vivendo naquela situação, mas Deus é um Deus de bondade e foi ao encontro dela. Até mesmo a morte, às vezes, é um ato de bondade de Deus. Imagine uma pessoa que está sofrendo muito, com muitas dores e doenças. Nós sempre dizemos, olha, ela descansou, né? A gente não fala ela morreu, ela descansou. Por que descansou? Porque ela estava passando muito mal das lutas pessoais. Eu fiz um velório anteontem, aqui no meu distrito, da mãe do meu ancião da igreja, o Alexandre, e era uma irmã da igreja também, né? Ela serviu muito à obra de Deus, porém, já tinha Alzheimer, ela já não lembrava mais do filho. E o filho, que era um pastor, pastor aqui do meu campo, da PL, ele falou o seguinte: eu estava conversando e ele dizendo para mim: olha, eu rodava quase 2 horas para vê-la, mas ela não me reconhecia. Mas eu a reconhecia, eu sabia quem era ela. Ela olhava para mim, passava 30 segundos, 40 segundos olhando assim para mim, sumia, ia embora. Levantava e ia embora. E ele falava com lágrimas nos olhos. Eu já, eu sou muito egoísta, segundo ele. Eu queria passar ainda esses 40 segundos com ela, dela me olhar, do que não a ter mais. E aí ele desaba em lágrimas e fala um pouco ali do sentimento que ele estava tendo e da esperança de vê-la voltar naquele grande dia da manhã gloriosa. Sabe, irmãos, talvez você não lembre tanto de Deus, talvez você tenha esquecido dele, mas Deus nunca esqueceu de você. Talvez você tenha algumas debilidades, algumas lutas pessoais. Deus nunca esqueceu de você. Pode uma mãe esquecer do filho que ainda mama? Se ainda a mãe esquecesse seu filho que ainda mama, Deus declara que ele não esqueceria de ti. Por isso nós cantamos aquela nossa canção, né? Não me esquecerei de ti, com base nesse versículo. Deus não esqueceu de Raabe. Deus não esquece do seu neto. Deus não esquece do seu filho. Deus não esquece do seu casamento. Deus não esquece da sua história. Por mais que você tenha extraviado e saído da rota, o Senhor está no meio de nós. Por isso, você deve, querido irmão, manter e compreender que o Senhor mantém a sua palavra. Bem, inerentemente da ideia de Deus, que ele é Deus, né? Deus é que não pode mentir, diz a palavra em Tito, né? Tito capítulo 1, versículo 2 declara que Deus não pode mentir. A palavra de Deus, ela é realidade. A palavra de Deus é impossível de ser falsa, querido irmão. Se sentir e se você mentir, não é Deus que está no meio de vós. Se houver mentira, não é Deus. Por isso, se mentir não é Deus, por quê? Porque Deus não mente. Se Deus falou que estaria com você todos os dias até a consumação dos séculos, essa é uma garantia de que ele permanecerá no meio de vós. Bem, francamente, quando eu olho para a história de Raabe, Raabe se arriscou muito. Por quê? Porque ela podia ter sido morta pelos próprios conterrâneos ali da sua cidade, porque ela mentiu para poder abrigar os espias ali em sua casa. Ela tomou a palavra dos espias como uma palavra verdadeira. Por quê? Porque ela tomou essa palavra como se o Deus desses espias era um Deus correto, um Deus verdadeiro, porque quando ela olhava para a sua nação era corrompida. Bem, nós, no entanto, temos um registro de trato de Deus com os homens ao longo dos séculos, diz o autor. Ele faz promessas e ele as mantém. Ele fez promessas a Abraão, ele fez promessas a Davi, ele faz promessas e mantém essas promessas. A palavra diz em Mateus, capítulo 1, versículo 1, um pouco dessas promessas que Deus fez
ao seu povo. Mateus capítulo 1, versículo 1 diz o seguinte: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Por que Mateus declara que Jesus era um filho de Davi, um filho de Abraão? Porque o texto de Mateus está dizendo assim: olha, Deus cumpre sua promessa. A raiz de salvação da humanidade viria por onde? Por Davi, e viria da onde? Do pacto que fez com Abraão. Ou seja, Deus começa seu evangelho aqui, o livro de Mateus, o Novo Testamento, falando assim: olha, Deus é um Deus de palavra. Deus cumpre e mantém sua palavra. E por isso que Jesus Cristo é filho de Davi e também é filho de Abraão. É um fato, irmãos, de que quando olhamos aqui, ele faz promessas e ele mantém essas promessas. Foi-nos prometido a vida eterna, como diz Tito capítulo 1, versículo 2. Deus não pode mentir, ou seja, essa vida eterna foi falada a você e foi dada a Raabe. Então, já que Deus não mente, você terá essa vida eterna se você permanecer com Cristo. Também percebo de que foi prometido para eles a esperança reservada nos céus para todos os seres humanos. Ou seja, essa esperança nós chamamos da bendita esperança, né? Encontra-se em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3. Diz o seguinte: glória a Deus pela salvação. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque, de acordo com sua extraordinária misericórdia, nos regenerou para uma viva esperança por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais se extinguirá, nem tampouco será desonrada ou perderá seu valor, herança preservada nos céus para vós. Versículo 5. Que sois protegido pelo poder de Deus por meio da fé até a chegada da salvação, prestes a ser plenamente revelada no final dos tempos. Então, ele começa fazendo uma declaração dessa esperança que Deus deu a ele, de que essa esperança de que foi reservado o céu para os seus filhos, isso é uma promessa que Deus irá cumprir e ele o faz no dia de hoje. Por isso foi prometido não somente a Abraão, Davi e o próprio Jesus Cristo foi prometido aos seres humanos. Também foi prometido salvação para a humanidade. Como diz Marcos capítulo 16, versículo de 15 a 16, a palavra de Deus deixa claro que há salvação para todo aquele que nele crê. Há salvação para todo mundo. Então tem salvação para tua casa, tem salvação para o teu filho. Veja aqui Marcos capítulo 16, versículo 15. A palavra de Deus, ela começa a nos dizer da seguinte forma. Marcos 16, versículo 15, diz o seguinte: E lhes ordenou: enquanto estiverdes indo pelo caminho inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo, ou seja, a salvação para todos. Todavia, quem não crê será condenado. Por que, todavia, quem não crê será condenado? Porque existem pessoas que são batizadas, mas de fato não acreditam em Deus, não fazem aquilo que Deus pede. Por isso, a importância de você, querido irmão, que acreditar no Senhor, fazer aquilo que o Senhor pede. Aquele que crê e for batizado, este será salvo. Quer você ter salvação? Então comece modificando sua mente para que você acredite melhor em Deus. Por quê? Porque ele prometeu isso a Raabe. Ele prometeu vida eterna, ele prometeu esperança dos céus, nova terra, e ele prometeu também salvação para ela. Deus está prometendo isso para você hoje. Não saia daqui sem receber essa promessa na sua vida de que haverá salvação para ti, haverá esperança de nova vida para você e haverá também vida eterna para o crente. Há um terceiro aspecto que também percebo, quarto aspecto que percebo quando leio a história de Raabe aqui, acerca da vontade do Senhor, ela não somente deve ser obedecida. A vontade de Deus, ela vai se cumprir, porque Deus mantém sua palavra, mas também a vontade do Senhor
deve ser obedecida. Esse é um problema para muitos irmãos que sabem da verdade, sabem das coisas de Deus, mas não as obedecem. A palavra de Deus, a vontade de Deus tem que ser obedecida em sua vida. Isso era essencial que Raabe tivesse um fio de fio vermelho, né, escarlate, na janela e que a família estivesse na sua casa. Se não estivessem na casa, não haveria salvação. Então, os espias falaram para ela, nós lemos no primeiro dia, quando comecei a ministrar todo aquele capítulo, que eles disseram a ela: tá bom, vamos salvar você. Você vai fazer o seguinte: você vai ter que pintar e colocar um fio vermelho aqui na sua casa. Vai colocar uma fita vermelha aqui, um pano vermelho na sua casa, simbolizando aquelas coisas do passado. Qual é a coisa do passado? O sangue do cordeiro que era pintado nos umbrais lá do Egito, para quando a morte veio, o anjo da morte veio, não matasse os filhos de Israel. Ou seja, a salvação que chega àqueles que estão em Deus. Mais uma vez, eu peço a você hoje, pinte a porta da sua casa com o sangue do Cordeiro. Antes de você sair da sua casa, ora. Eu tenho ali as colunas lá da varanda do sítio e eu dou alguns chutezinhos nelas e vou orando. Cada varanda tem um nome ali que eu coloquei e eu vou orando por uma coisa específica. Bem, acredite na promessa de que todo mundo que estiver dentro da sua casa, e se você obedecer e essas pessoas também obedecerem, elas herdarão a vida eterna, herdarão a bênção que Deus tem destinado a você. Então, coloque as pessoas debaixo de suas asas. Coloque as pessoas ali debaixo de suas orações. Coloque as pessoas que você ama debaixo das suas preces, da sua intercessão, do seu jejum. Por que digo isso? Porque é essencial que obedeçamos a Deus, fiquemos abaixo dele, de suas asas, Fique- fiquemos abaixo de seu poder. Por quê? Porque a obediência garantiu a Raabe que sua família inteira fosse salva. Nesta era cristã que nós vivemos aqui, já não estamos vivendo na época dos patriarcas ou mesmo de Abraão, estamos vivendo na era cristã e, de forma precisa, estamos vivendo na última era da cristandade, né? A igreja em Laodiceia. Nesta era cristã, nós cremos que devemos estar na casa para ser salvo. Nós precisamos estar na casa de Deus, precisamos ter salvação em nossa casa. Por exemplo, a igreja é a casa de Deus, como diz 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15. Temos que estar também debaixo de uma casa. A casa de Deus é a casa da salvação. Então não existe esse negócio e você vai ver muito pregador dizendo o seguinte: ah, não, você pode ser salvo, mas não precisa ir para a igreja. E algumas pessoas acreditam também nisso, de que haverá salvação, mas que não precisa você estar necessariamente na igreja. Eu entendo que se você, assim como o ladrão da cruz, foi impossibilitado de viver uma vida com Cristo, porque ele morreu logo depois, ele recebeu a salvação, mas se ele tivesse oportunidade, ele poderia viver a sua vida com Cristo. Se você tem a oportunidade de ir para a igreja, você pode sim e deve ir à igreja, porque é a casa do Pai. Não fique nessa ladainha de que alguns pregam de que, olha, pode ter salvação fora, porque quando eu olho aqui, eles obedeceram o quê? Fiquem todos dentro da sua casa, Rabi, e coloque um fio vermelho, uma fita vermelha na sua casa, Rabi. Nós também precisamos ir para a casa do nosso Senhor, para a casa de Deus. Precisamos estar diante das coisas do Senhor. Eu falo isso a vocês porque 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte. Capítulo 3, versículo 15. Olha como a Bíblia diz. Deixa eu abrir mais um. Contudo, se eu demorar, fique ciente de que fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a igreja é uma das colunas da verdade. Lembra aquele estudo bíblico que o pastor Luiz Gonçalves dava, né? As colunas da verdade, a igreja é uma delas. Então, para que você, cristão, esteja sendo sustentado, você tem que estar na igreja. Imagine a igreja como uma espécie de braseiro de Deus, né? Uma churrasqueira. Então, você pega aquele braseiro, aquela brasa que está dentro da churrasqueira, dentro do braseiro de Deus,
e coloca a brasa fora, no chão, ali. Qual é a brasa que vai esfriar mais rápido? A que está dentro do braseiro ou a brasa que está no chão, ali? É óbvio que a resposta seria a brasa que está isolada no chão. Ela vai esfriar mais rápida. Ou seja, o crente que está fora do aprisco, o crente que está fora do braseiro de Deus, ele acaba não se aquecendo pelas coisas do Senhor e é óbvio que ele vai esfriar na fé mais rápido. Ah, já não vai no culto da quarta-feira, já não vai no culto do domingo. A apostasia começa assim, já não ajuda nas coisas do Senhor. Quando chega para ir no sábado, vai lá no sábado, depois da escola sabatina, depois das 10, já chega atrasado, passa uma semana toda longe de Deus. O dia que é para estar com ele, nem no horário chega ali, nem na presença do Senhor chega. Bem, Raabe declarou, e ela compreendia muito bem, de que devemos ser o quê? Obedientes. E por isso que ela fez o que os espias mandaram. Também percebo que a vontade do Senhor deve ser cumprida, porque é adicionada à Igreja de Deus ali no livro de Atos. Ela é adicionada como um local para você estar. Por isso que na era cristã que estamos vivendo, devemos crer e devemos estar na casa para sermos salvos. Devemos estar na casa de Deus. Muitos acreditam que a vontade de Deus não tem que ser obedecida para a salvação, e se tivermos de fazer qualquer coisa, negamos a sua graça. Sabe aqueles da graça total, né? Tem uma expressão teológica que é dita não é graça total, não, é uma outra expressão teológica de que você não precisa fazer nada e que a graça ela é total. Tem algumas pessoas que negam ter que fazer a vontade de Deus porque vivem na graça. Ah, não preciso fazer porque a graça ela cobre tudo. De fato, a graça, ela cobre tudo, mas quando eu aceito a Jesus Cristo, eu vivo de acordo com sua vontade. Não para ser salvo, mas vivo de acordo com sua vontade, porque eu já fui salvo por Cristo. Então, você, querido irmão, quando é casado, você vive de determinado modo porque você é uma pessoa casada. Você tem que mudar seu jeito quando era solteiro e agora você é casado, você tem que viver de uma forma diferente. Quando você aceita Jesus Cristo, você vive uma forma diferente daquela forma que você vivia quando você era mundano. Comumente nós chamamos, né, mundano aquelas pessoas que estão envoltas das coisas do mundo e não das coisas de Deus. Mas a partir do momento em que eu aceito Jesus Cristo, aceito as coisas do Senhor, tem que haver mudança na minha vida, tem que haver obediência nas coisas do Senhor. E tem muita gente que não acredita nessa obediência a Deus porque vive na graça. Bem, não foi assim no caso de Raabe. Ela teve a graça e a alcançou, porque o povo de Israel não deixou a sua casa ser destruída, nem sua família, ela foi salva, mas ela obedeceu. O caminho da obediência é o caminho da salvação, querido irmão. Quando ela fez tudo, ainda, obviamente, salvo pela graça, é que ela foi salva. Nunca foi só por suas obras, mas foi por conta da graça que Deus deu a ela e ela obedeceu ao Senhor. A gente percebe isso em Mateus 7, Mateus 28, Hebreus 5. São textos que eu estabeleci aqui, que o tempo não me permite, eu estabeleci com vocês para quê? Para mostrar a vocês de que essa graça alcançou a Raabe e ela foi obediente. A graça alcançou você, querido irmão? Então seja obediente. Se a graça alcançou e você recebeu esse presente de que a salvação é unicamente por Deus e não por você, então seja obediente ao Senhor que deu essa graça a você, por gratidão pelo que ele fez a você. Não renegue sua palavra, não renegue suas coisas, não renegue a bênção do Senhor que está em sua casa. Bem, a destruição está vindo como os dias de Raabe ao nosso planeta. A destruição virá, querido irmão. Saiba disso. O mundo está se tornando um palco para a volta de Cristo. Estamos vendo todas as coisas acontecendo. Porém, irmãos, nós temos que olhar para cima e estarmos preparados. Você está preparado para a destruição do mundo? Você está preparado pelas coisas que virão? Se não, que tal você se preparar? Se não, que tal você buscar a presença do Senhor? Pois nós propomos isso a cada manhã aqui no Gol Six, para que o Gol Six seja uma espécie de culto familiar, de buscar a presença de Deus a cada manhã. Você que está correndo, você que está acordando cedo, você que está fazendo várias coisas, nós propomos a você, volte para o caminho de Deus, volte a fazer sua vontade.
Volte à obediência. Obediência na reforma de saúde que a Suelen tanto fala aqui. Obediência, querido irmão, no estudo da palavra. Ah, porque tem um monte de crente que passa o ano todo e não consegue ler a Bíblia. Obediência no testemunho. Sua vida é um exemplo de quem você segue. Ah, mas se você não consegue testemunhar para as pessoas, você também está sendo um exemplo de quem é crente não precisa testemunhar. Você também, querido irmão, precisa estudar não só a palavra, dar testemunho ali, mas ter uma vida de oração. Você precisa estar se preparando para a volta de Cristo. Sabe, irmãos, eu quero que você imagine o exército destruidor do outro lado do rio. Imagine ela ali na casa dela, todo mundo na cidade, e o exército destruidor do outro lado vindo para destruir a cidade. Imagine, irmãos, um emissário de Deus dizendo o que você deve fazer para ser resgatado. E ele vindo na sua casa e falando: olha, você tem que colocar uma fita vermelha na tua casa, aí junta toda a tua família e coloca na tua casa. Quem estiver fora vai morrer. Quem estiver aqui dentro vai viver. Imagine só os espias falando isso para ela. Você deve acreditar que Jesus Cristo é o Senhor. Essa crença ou essa fé, querido irmão, vem da palavra de Deus. Eu tenho vários textos que corroboram com isso. João, capítulo 8, versículo 24, Mateus 16, 16, Atos, capítulo 8, versículo 32, Marcos 16, 16, são palavras que demonstram que Cristo, ele é aquele emissário de Deus para a terra, e você deve acreditar em Jesus Cristo como seu Salvador, como ele que pode salvar sua família. Coloca todo mundo dentro da sua casa e coloca Jesus Cristo sobre essas pessoas. Por isso, não é a tristeza segundo Deus, mas, queridos irmãos, não são as boas obras, como diz segundo Coríntios capítulo 7, versículo 10. Mateus capítulo 3, versículo 38, está mostrando a você que a mudança de mente e de vontade deve acontecer também em sua vida. Por quê? Porque se não houver essa mudança de mente, se não houver a renovação da mente para as coisas de Deus, você não vai mudar. Por isso, eu concluo aqui a minha mensagem dizendo que você deve confessar Jesus Cristo. Quando as pessoas olharem para você, elas devem ver quem? Jesus. Não vai para a faculdade, não vai para o trabalho sem antes dizer que você é crente. Confesse Jesus Cristo, fale que você é de Jesus. Raabe é um excelente exemplo, porque Josué capítulo 2, versículo 11 declara: porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Foi essa declaração que foi feita ali a eles. Ela declarou isso, ela confessou de que o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Temos que confessar, querido irmão, o que é que nós acreditamos. Um crente que passa a vida toda e não dá um estudo bíblico, não fala de Jesus a outras pessoas, não confessa que é crente, não diz que é um agente de Deus, esse crente corre o risco de nunca ser um agente do Senhor, porque ele mesmo não se vê assim. Eu proponho a você que você busque uma pessoa para dar um estudo bíblico, para falar de Deus, para quê? Para que você seja salvo. Não pense que quando você dá o estudo bíblico, quando você fala de Deus a outra pessoa, só ela que é salva. Não, é você que está no processo de cumprimento da vontade de Deus, assim como Raabe obedeceu ao Senhor, você deve obedecer também. Eu termino dizendo a você, se tiver alguém que está aqui no Go Six, que não é batizado, você deve se batizar. Você deve entregar sua vida a Deus através do santo batismo, renovando seus votos com Deus. Se você se afastou do caminho do Senhor por algum motivo e você quer que as coisas deem certo para você, eu proponho, faça o rebatismo, participe do rebatismo. Por quê? Porque se você conhecia Deus e por algum motivo você se afastou dos caminhos de Deus, hoje é uma proposta que você se entregue novamente ao Senhor. E se for preciso, faça o rebatismo. Se não, faça uma santa ceia. Mas você precisa novamente reatar os laços com Deus. Deve você também ser batizado em Cristo. Nós devemos ser batizados para quê? Para a remissão, para perdão dos pecados, para apagar os nossos pecados, para sermos salvos, nós batizamos.
Eu termino declarando a vocês de que o Senhor é Deus dos céus e da terra. Ele é um Deus de bondade. Ele mantém sua palavra, mas ele deve ser obedecido. Quer você ter essa vitória em sua vida? Então não esqueça da história de Raabe, como ela foi uma bênção, como ela alcançou essa vitória. E por isso ela fez essa declaração quando ela chegou ali na frente, como está declarado em Josué capítulo 2, versículo 11. Porque o Senhor, vosso Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Deus pode fazer os milagres. Deus quer fazer os milagres. Deus tem mais interesse em abençoar você do que você mesmo em ser abençoado. Então, busque entregar a sua vida a Jesus Cristo hoje, porque o amanhã não nos pertence e o ontem já passou. Que Deus ajude você e que o Espírito Santo esteja a guiá-lo em todo momento. Vamos orar ao Senhor.